Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, tá ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. O Fluminense está com uma zaga enfraquecida hoje, tecnicamente. Já sei, você vai falar de Gabigol. Não é Conhece, Eugênio? Você não falou sobre esse assunto aqui? É a oportunidade para o Gabigol voltar a marcar num grande jogo, num grande clássico. Mas o Gabigol, mesmo com zaga se forte... reencontrar com a alegria do gol. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui, galera, um corte do Jogo Aberto da Band e também da ESPN Brasil, com tudo sobre o Fla-Flu. Hoje à noite, às 8 da noite, a bola rola no Maracanã. Mando do Mengão, galera. Topzera, tá animado, tá ansioso, tá feliz? Então, deixa o like, isso ajuda bastante os nossos cortes. Se inscreva aqui no nosso canal. Se você se inscrever, cara, você vai me ajudar bastante. Estamos em busca do sonho eterno aqui do canal, né? A glória eterna do canal, 1 milhão de inscritos. Falta um pouco menos de 5 mil inscritos pra gente bater essa meta, tá bom? Um pouco mais de 4 mil, um pouco menos de 5, tá bom? Tá ali entre 4.500 inscritos pra gente chegar em 1 milhão. Conto com a sua ajuda, inscreva-se aqui no canal. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto e canal ESPN Brasil, links na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo? Tudo sobre o Fla-Flu aqui e agora, simbora. Vamos falar de Fla-Flu, hein? Só isso para quinta-feira. Primeiro clássico do comando técnico do Felipe Luiz. E Mano Menezes e seus comandados na corda bamba, com aquele medo danado de voltar pro Z4. E quem traz as novidades pra gente, diretamente do Maracanã, é o Thiago Carvalho. Thiago, aquele bom dia especial pra você. Bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O tempo tá gostoso, gente. Tá um sol, 28 graus, mas assim, tá um sol quente, mas com um ventinho. Não tá naqueles piores dias de Rio de Janeiro. Vou contar pra vocês, logo mais promete um clássico aqui no Maracanã com muitos desfalques. E pelo que a gente viu do Denilson jogando bola aí nesse final de semana, Dedê, tem espaço pra você nesse jogo de logo mais aqui, hein? Se quiser pintar no Rio de Janeiro pra jogar, tem espaço. Um clássico marcado por desfalques. Logo mais, quando entrarem em campo no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão ter escalações abaixo da expectativa do torcedor. Do lado rubro-negro, o principal vilão foi a temida data FIFA. Com 6 atletas cedidos às seleções, Gerson, Pulgar e De La Cruz sequer vão ser relacionados para o Fla-Flu. Arrascaeta, que atuou 45 minutos pelo Uruguai na terça, deve começar o jogo de hoje no banco de reservas. Mesma situação de Plata, que estava com a seleção do Equador. Varela vai ser reavaliado após ter sofrido uma luxação no ombro. Com as ausências, a tendência é que Alan, Alcaraz e Michael ganhem espaço. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse será o primeiro clássico de Felipe Luiz como treinador profissional. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim. É isso aí. Que podemos fazer um final de campeonato excepcional. No Fluminense, a preocupação nem foi a data FIFA. Facundo Bernal e John Arias, que disputaram as eliminatórias, já retornaram e estão relacionados para a partida de logo mais. O que vem tirando o sono de Mano Menezes é a lesão de Thiago Silva. Recuperar o zagueiro era uma das prioridades durante a pausa do campeonato. Thiago levou uma pancada no calcanhar no jogo de ida das quartas da Libertadores, contra o Atlético Mineiro há quase um mês. Desde então, desfalcou o time em 3 jogos. Além do capitão, Mano Menezes também não poderá contar com Marcelo e Keno suspensos, além de Kevin Serna com lesão muscular na coxa. A boa notícia é o retorno de Inácio, recuperado do problema no menisco. O provável Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Inácio,
Thiago Santos e Diogo Barbosa, Facundo Bernal, Martinelli e Ganso, Lima, John Arias e Cauã Elias. Com 30 pontos, o Tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos 4 definitivamente. Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, tá ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. Em contrapartida, no primeiro clássico do Felipe Luiz comandando o Flamengo, ele não vai contar, por exemplo, com o Pulgar, nem com o Gerson e ainda está sem De La Cruz. O Arrascaeta também, eu acho, né? O Arrascaeta é preservado, deve ser para o segundo tempo. Mas pode ser que apareça. Na verdade, não há confirmação, né? Assim, Loirão, é o clássico, independentemente de quem joga, é aquele jogo diferente, né? Mais pra frente a gente deve falar, por exemplo, do Grenal, que independentemente do momento do Inter, que é melhor hoje, o clássico sempre é um jogo muito, muito diferente, mas a situação do Fluminense, ela é perigosa. Eu acho que se o Fluminense conseguir vencer essa partida contra o Flamengo, aproveitar que o Flamengo está sem essas ausências e pensando no final de semana, no jogo contra o Corinthians, é importante você tentar fazer uma partida equilibrada, tentar sufocar o Flamengo, lembrando que o Felipe Luiz, ele falou que quer um time muito intenso dentro de campo, fazendo aquela marcação alta, então de repente o Fluminense pode ter ali um contra-ataque, principalmente com o John Arias, que eu acho que é o jogador daí do meio de campo para frente, na escalação que a gente mostrou ali, pelo menos na prévia, acho que é o jogador mais importante. E o Flamengo, ele pode complicar muito a vida do rival e, ao mesmo tempo, ele tem a Copa do Brasil no radar. Então, ele não tem atenções só voltadas para esse clássico. Já o Fluminense é tudo ou nada. Jogaço, hein? Bom jogo, é. Agora, falando em jogo interessante, foi Fortaleza e Galo, hein? Galera, agora temos aqui um corte do F360 da ESPN Brasil para falar do Mengão, cara. Fla-Flu, vamos lá pro vídeo. Temos telas, é isso? Então vamos lá. Objetivos diferentes. Flamengo e Fluminense em 28 jogos. No Brasileirão, o Flamengo é o 4º, tem 51 pontos. Ainda tem chance de ser campeão. Óbvio, é difícil. Tem que dar uma secada em quem está em cima e ganhar quase tudo até o final. Porque tem 60,7% de aproveitamento, 45 gols e 32 sofridos. Olha só, o Flamengo fez 45 gols, o Fluminense fez 22. Não é possível isso. O Fluminense é um dos piores, se não o pior ataque. 22 gols e sofreu 30. Não sofreu tanto em relação ao Flamengo. E só 30 pontos ganhos tem o Fluminense. Um ponto a mais que Corinthians e Vitória, Eugênio. A campanha do Fluminense é muito ruim, né? A gente sabe disso. Péssima. Tá lutando contra rebaixamento e chega para um jogo contra um adversário que tem jogo decisivo no domingo, mas que está olhando para o Campeonato Brasileiro também. Tem de olhar mesmo. Porque precisa se assegurar ali, né? Como um dos 4 primeiros, ou até, quem sabe, ainda brigar por título. Eu não descarto isso pensando no Flamengo. Mas olhando para o final de semana, eu acho que o Flamengo hoje poderia poupar alguns jogadores que vêm das seleções internacionais. Porque são jogadores que não vêm mostrando tanta força física e que precisam estar muito bem para o jogo, que vai ser um jogo muito exigente no domingo contra o Corinthians. Apesar do Flamengo ter uma vantagem pequena, e ele precisa se classificar para a final da Copa do Brasil. Então, e o Flamengo tem elenco hoje para girar. Um elenco que ficou treinando com o Felipe Luiz durante a data FIFA, pode ter alguns jogadores que se destacam ali sendo utilizados. Vamos esperar para ver qual vai ser a formação, mas o Flamengo é favorito, sem sombra de dúvida para esse momento. O Flamengo que ganhou muito fôlego com a chegada do seu novo treinador. Você pediu, então nós vamos com as escalações. Prováveis, tá vendo ali, né? Você está vendo ali o novo preparador físico do do Flamengo, o Diogo? Grande ritmista, grande tamborinista, o Diogo. Não, mas é preparador físico, a gente está falando mas agora. também. Ele que trabalha comigo com... em várias baterias de escola de samba. Ele é o responsável pelo ritmo do Flamengo. Exatamente. Incrível isso, né? Ele chegou à comissão técnica principal junto com o Felipe Luiz. Vamos com o Flamengo primeiro? Há muitos anos. Provável Flamengo? Se até a Mari Pereira entrou nessa aí desses trocadilhos, me preocupei agora. A gente já está aqui, Tá né? certo. A gente já está aqui. Fato. Pronto. Então, já que não temos, eu ia
falar outra coisa, chegou a escalação do Flamengo de Leandro tá lá na Júnior. frente. Hoje com Wesley, Ayrton Lucas. Na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Ou Everton. Rossi no gol. Alain, Léo Ortiz, Alcaraz, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. É o provável Flamengo para enfrentar o Fluminense. De Conca, de Rivelino, de Paulo César Caju e de tanta gente. E de Gabi. Gabi? Agora, né? do Ganhando Flamengo, oportunidade. Ah, tá. Flamengo. Fluminense e Atlético Goianiense são os piores ataques do brasileiro com 22 gols. Que fase, hein? Campeão da Libertadores tem o pior ataque do Brasileirão. Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O Thiago Silva não joga, hein? Ainda lesionado. Martinelli, Bernal, Marquinhos ou John Arias. Ganso, Lima e Cauã Elias. Começou arrebentando ali. Não, mas uma coisa aí, Abel. Diga. A dúvida do Ares em relação à seleção, porque ele estava com a seleção colombiana. Sim. Joga amarrado. Não dá pra pensar duas vezes. Não. Não, mas peraí. Pode. E se ele tiver com risco de lesão? Não tem risco nenhum. Risco é de rebaixamento. Pode tirar ali Marquinhos e põe o Arias. Como Pelo assim? amor de Deus, o Mano Menezes não vai fazer isso. Mas isso aí o cara jogou, eu nem vi se ele jogou o jogo inteiro da Colômbia? 70 minutos. Saiu aos 30 Ótimo. minutos do segundo tempo. Perfeito, Já tá escalado. já tá pronto. Já Se tivesse jogado 98 minutos, estava escalado Já também. tá pronto, vai Fala pro mais jogo. tempo aí. Pronto, tá escalado. Não tem Então com o Prates, concordo com o Prates. Não tem conversa concordo aí. também. Ah, é? Tem que jogar, Abel. Tem coisas na vida que você não pode ficar abrindo mão. Ele não pode começar no banco, entrar no segundo O Arias tempo? joga no seu Hipótese time, Prates. alguma. Peraí, o Fluminense não existe Tranquilo. sem o Arias? É isso que você está dizendo? O Fluminense não existe? Existe, Ah, bom. mas com dificuldade. É melhor contar com Sobrevive. Arias. Exatamente. Mas não tendo o Arias, ainda tem o Ganso. Aí a coisa melhora. Agora, o que acontece? Eu tô aqui falando em relação ao John Arias, que é muito Você tem razão, importante, Prates, eu concordo contigo. tá Eu presente concordo hoje. também. Você fez todo o seu mise-en-scène aí, mas... Bote a voz Muito e fale. importante. Para o Fluminense é uma final de Copa do Mundo. Pode falar. Não, um jogo muito importante, pode ter um peso que mais à frente pode colocar o Flu em uma condição mais confortável um pouco no brasileiro. Mari Pereira, tem Fla-Flu hoje. Tem o Fla-Flu hoje. Acho que o Fluminense com o Mano, ele conseguiu sentir o que é estar fora da zona de rebaixamento. Então teve esse momento, já conseguiu... Parecia impossível, hein? Que parecia impossível, exatamente. Quando o Mano chega, parecia muito impossível, porque é uma mudança de rota completamente absurda, exatamente. A assimilação de jogo, o elenco que o Mano herda montado por Fernando Diniz, então ele teve que mexer ali, contou com, obviamente, jogadores muito experientes, e aí teve essa oscilação exatamente no momento que não podia acontecer. A gente estava falando do Fortaleza, o Fluminense entra nessa também. Oscilou quando não podia oscilar, volta para a zona de rebaixamento, sai de novo, vê os adversários ali também passando dificuldades e logo um Fla-Flu de cara para poder desempenhar e conseguir essa pontuação. E ele pega o Flamengo no momento de ascensão com o Felipe, né? Acho que de tudo, assim, Com animicamente. muitos desfalques, ainda assim, mas com ainda um bom assim, time, né? E tá com um treinador que vem da base. Então, mesmo que ele volte a colocar jogadores da base, como o Tite usou em alguns momentos, naquela partida contra o Grêmio, em que o Flamengo desempenhou bem, inclusive, ele ainda assim está no momento melhor do que esteve. Então, para o Fluminense, era muito mais interessante enfrentar o Flamengo de uns dias, umas semanas atrás. Agora, com o Felipe Luiz, as coisas mudaram um pouco. Gerson, Eric Pulgar e De La Cruz nem relacionados para o Fla-Flu, Prates. Muda todo o meio campo, né? A gente Mesmo viu o ali. Gerson falando que queria jogar, né? Gerson tem sido um jogador fundamental para o Flamengo no ano. É o melhor jogador do time na temporada. Veremos o Alan. O Alan a gente falando do Felipe Luiz resgatando o Flamengo, o Alan é um resgate. O Alan até agora no ano, muito abaixo. Né? O Léo Ortiz e o Alan como volantes, que a gente viu ali na tela. O Alcaraz com outra chance para começar jogando. É um time forte que o Flamengo vai colocar em campo. Um time fortíssimo, que tem condições de ganhar do Fluminense. Não é nenhuma surpresa pensar que o Flamengo pode ganhar o jogo, não. Fluminense sem Thiago Silva, você tem uma ideia do desempenho, dos resultados do Fluminense sem Thiago Silva? Você deve saber. Então você dê uma olhada para essa tela, Péssimo. amigo Rafael Prates. Péssimo. Com ele Não também, é uma boa notícia Não, para o melhorou torcedor do consideravelmente Fluminense. com ele. Cara, sim. Claro que sim. Olha aí, Eugênio Leal. Fluminense em jogos sem o monstro Thiago Silva. Neste Brasileirão, desde a reestreia dele, 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Aproveitamento 25%.
4 gols sofridos, média de 1 por jogo. Ali embaixo, com o Thiago Silva. 6 vitórias, não é isso? Isso, E um um empate. empate e uma derrota. Um empate e uma derrota. 2 gols sofridos. 78,2% de aproveitamento. 79. Ele não melhora, não? Só 2 gols sofridos. Então tá bom. Mas calma. Mas que coisa, né? Que diferença faz um jogador? Ele não joga hoje. É tão lindo e é tão rico ver comentaristas como vocês, como todos que temos aqui nos canais ESPN, quando analisamos e falamos da tática, da estratégia, tarará, tudo isso importa e conta muito no futebol. Mas um jogador, você viu o mise-en-scène que fez o Prato, se não jogar o Arias, como muda? Se não joga o Thiago Silva? Claro, qualidade técnica sempre decisiva, né? É isso aí, futebol tem Fluminense tanta esse coisa, ano, né? Ele se encontra numa situação difícil na tabela porque ele não repôs ou demorou para repor a saída do esteio da sua defesa, que era o Nino. Esteio é bonito. O Fluminense ficou sem ninguém ali na defesa até a chegada do Thiago Silva. Aí o Thiago chegou, deu uma melhorada, machucou naquele jogo no Maracanã contra o Atlético na ida das quartas de final da Copa da Libertadores. E aí já não jogou na volta, a gente viu o que aconteceu, né? Foi? Porque cai de rendimento os companheiros Não, ele também. jogou a volta. Jogou a volta, é verdade. Mas já jogou ali depois, sem estar no 100%. Então, inclusive, ele disputou no alto aquela bola com o Deivinho ganhou na cabeçada dele. Verdade. Mas desde então está fora. E o time cai de produção. É impressionante. Um desfalque pesado, claro que é. Assim, a gente viu a defesa, os 2 zagueiros hoje, né? O Thiago Santos não tem feito jogos tão ruins, não. O Thiago Santos melhorou com o Mano. É muito abaixo, né? É, abaixo. Mas melhorou com o outro Thiago também. O outro Thiago, acho que uma coisa dele, puxou outra aí, né, Mari? E deve jogar o Ignácio. Porque o Antônio Carlos, que estava jogando muito mal. Não dá. Tem esse detalhe também. Os jogadores, claro, quem vai substituir o Thiago Silva não tem o nível dele. Mas coloca um zagueiro que tem um nível muito abaixo dele, aí faz mais diferença ainda. Então veremos hoje o Ignácio, que deve começar o Fla-Flu. Mas é um desfalque muito pesado para o Fluminense, o Thiago Silva. Muito pesado. Futebol é oportunidade, não é? Por que você está dizendo isso? A vida é oportunidade. Como é que é isso aí? O Fluminense está com uma zaga enfraquecida hoje, tecnicamente. Já sei, você vai falar de Gabigol. Não é possível. Gênio. Você não falou sobre esse assunto aqui? É a oportunidade para o Gabigol voltar a marcar num grande jogo, num grande clássico. Mas o Gabigol, mesmo com zaga Se forte... reencontrar com a alegria do gol. O Prates não está muito... Alegria para um, tristeza para outros. Como a alegria do gol? A alegria do gol para quem faz o gol, ué. É o Fluminense Futebol Clube do outro lado, Eugênio. Sim, Você claro. está falando de um jeito que aí parece que ele vai enfrentar um monte de zagueiro mais ou menos. Não, mas você vê uma diferença muito grande do Thiago Silva para os outros zagueiros. Claro que sim. Do Fluminense. Claro, o Fluminense muito perde muito. Essa alteração para o Fluminense é ruim. Você não está acreditando muito numa recuperação do Gabigol? Não é isso. Calma, vamos devagar, jogo a jogo. Não, mas não tem ninguém nervoso. Não, é que o Eugênio me parece um pouco ansioso, empolgado, além da conta. Vai devagar, Eugênio. Vai devagar, só fazendo, o jogo é complicado. Como diz você gosta de falar muito, né? Análise. Como diria o outro. Análise. O Pratos gosta de falar muito essa palavra no nosso grupo. Análise. Não, agora, em português, claro, sem o Thiago Silva, pode ficar boa notícia não tão complicado para o atacante, é isso. Aumenta as chances, facilita a vida do centroavante, não. Se tem o Thiago Silva ali para fazer gol, é difícil. É difícil. É difícil. Ele é um monstro, como diz o apelido, né? Ele é um monstro na defesa. Então pode falar, se não quantos tem gols de Gabigol hoje? Se fizer um, tá bom para ele já. Depende de quanto acabar o jogo, Se for um gol decisivo, se for 1-0 o gol dele, ele já sai nos braços carregado pela torcida do Flamengo, do Maracanã. E vai como? De peito estufado para a Neoquímica. Aí, Abel, ele está empolgado. Estou sentindo uma aura rubro-negra em você. Não é aura rubro-negra, não estou falando. Estou fazendo análise. Análise da realidade. Lamento. O Gabigol precisa disso. Precisa desse grande momento. Precisa ganhar o jogo, recuperar o Fluminense também precisa. Pode ser que o Fluminense faça lá com o Elias, aproveite, faça o gol e tal. Mas na prática, a realidade de hoje é o Flamengo favorito. Como assim? 50-50. Isso? 50-50. Olha o que o Fluminense está jogando, Abel. O Fluminense caiu muito de produção nos últimos jogos. A reserveira rubro-negra. Não, reserveira não. Não é reserveira. Tem não? vários jogadores. Misto. Eu acho que ele deve poupar alguns, mas tem muitos jogadores importantes que estão lá. Claro que tem. Estão lá e que bons tem, jogadores. E que são na média a reserveira do Flamengo, que o Fluminense. A reserveira do Flamengo ela é muito boa. Ela não é boa. Ela é muito boa. É isso. Claro que sim. Mas não é reserveira 100%, não. Misto. É Favorito? Um time muito forte. Claro que é favorito. Fla-Flu,
Eu tô achando que você não conhece... No clássico, as diferenças diminuem, né? Os times se aproximam. O Fluminense tem um histórico recente de grandes atuações contra o Flamengo. Não, recente não, histórico. Não, estou colocando... Desde lá os anos 80. Agora, eu digo no momento recente que o Flamengo tem sido muito forte. Desde 2019 para cá, o Flamengo se potencializou, né? Com investimentos, com times... E mesmo em inferioridade técnica, o Fluminense tem tido grandes atuações contra o Flamengo. Mas eu vejo, nesse momento, o Fluminense Teve até um baile numa final do Campeonato Carioca. Teve. Não teve? Foi. O Flamengo não viu a bola. Esse dia foi. Ainda não era o Abel Braga, o técnico do Fluminense, né? Não era o Diniz. O Diniz chega depois. Não, era o Diniz. O Diniz chegou depois. No primeiro título, o Abel. No segundo, o Diniz. Depois, é isso aí. Nem lembro quanto foi esse. 4? 3? 4-1. O do Diniz? O do Diniz foi no ano seguinte. Foi o grande jogo do Marcelo na volta. Vocês estão falando do Diniz, eu estou lembrando do jogo do Abel, que foi no ano anterior. Ah, sim. Paulo Henrique Ganso estava lá. Jogou muito bem. Mas é isso, o Flamengo é favorito, apesar do Fluminense crescer e diminuir as distâncias, as diferenças técnicas nos clássicos. Eu acho que o Flamengo entra como favorito, sim, para o jogo de hoje. Você falou, como é o negócio que você falou lá, de influências? Zona de influência. Zona de influência. Você gostou, né, Abel? Gostou. Dá os parabéns, gostou, sim, gostou. Parabéns, Eugênio. Tá empolgado, Eugênio, hoje? Esse jogo terá a zona de influência de data FIFA. Estou te aplaudindo. Bom, Prati, você é meu amigo. Estou te aplaudindo, com humildade. Pronto. Porque o Fluminense, assim como o Fortaleza, também tem eliminações aí, né? Tem. E aí, a zona de influência? Tá sentindo. Perceba que o Fluminense, depois que foi eliminado da Libertadores, baixou a bola. O Fluminense ganhou do Cruzeiro, né, antes do jogo da parada da data FIFA, oferecendo muito espaço para o Cruzeiro jogar, ainda mais no primeiro tempo. O time correu um risco ali de sair atrás. Isso me parece que o Mano, para hoje, não vai permitir. Não imagino o Fluminense dando aquele espaço que ele deu para o Cruzeiro, porque foi um jogo, em determinado momento, muito franco e muito aberto. Sim, perfeito. Muito franco e muito aberto. Não costuma ser o pensamento do Mano de futebol, mas quem está perdido não escolhe caminho, o desespero às vezes te leva para uma outra situação. Quem está perdido não escolhe caminhos. Então, o que acontece isso. Eles estão demais hoje, esses dois, hein? Esses dois estão demais, hein, Mário? Acontece aí. Concorda? Hoje teremos grandes vitórias de Corinthians e Flamengo. E aí? E domingo vai bombar a Neoquímica Arena. Olha só. Os dois motivados, é isso que você quer dizer. Os dois vão chegar... Hoje, grandes vitórias de Corinthians e Flamengo? Espera um pouquinho. Corinthians... Fluminense e o Furacão foram avisados disso aí? Não, porque o jeito que você falou, parece que é uma coisa que já está certa. Não, o Corinthians vai ganhar, o Flamengo vai ganhar, o Fluminense sabe. O Clube Atlético Paranaense está sabendo? Não. Então, segura um pouquinho a onda, a gente está muito empolgado com o Gabriel, está muito empolgado com o Flamengo do Felipe Luiz. Calma. O que a gente faz aqui, Prati? Calma. O que a gente faz aqui? Análise. Pronto. Tem uma mensagem na hashtag F360BR. Muito bem, temos aqui a provável escalação do Mengão com Felipe Luiz. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Léo Ortiz, Léo Ortiz cotado no meio hoje, hein, galera? Alcaraz e Alan, Michael, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Você concorda com essa escalação? Galera, temos que concordar, né? Porque a data FIFA nos ferrou, a porcaria da data FIFA sempre nos prejudicando. Quem está fora? Gerson, Pulgar e De La Cruz com desgastes físicos, né? Cebolinha com problema de lesão, Vinha também, Pedro também e Luiz Araújo também. Pendurados, Alan, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Carlinhos. A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Marquinhos, Lima e Cauã Elias. Quem está fora? Marcelo e Keno, suspensos. Nonato, cirurgia no nariz. Thiago Silva, calcanhar esquerdo, pendurados. Fábio, Bernal, Manuel, Thiago Silva, Marquinhos e Cauã Elias. Arbitragem fica por conta do Klaus, Rafael Klaus. Árbitro assistente 1 é o Danilo Ricardo Simon Maniz. Árbitro assistente 2, Marcelo Carvalho Vangassi. E o VAR, Rafael Traci. Tá aí, galera, onde assistir? Você vai assistir este jogo hoje pelo Premier. Tá aqui, jogo exclusivo do Premier às 8 da noite. Quero pedir para você, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você incentiva a gente a trazer mais cortes
do nosso Mengão. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!